Bom dia a todos. Homenagem ao mestre fundamental Buda Shakyamuni. Homenagem ao mestre fundamental Buda Shakyamuni. Homenagem ao mestre fundamental Buda Shakyamuni. O Dharma insuperável, profundo e maravilhoso é difícil de se achar em centenas de milhões de períodos cósmicos. Agora que posso vê-lo e ouvi-lo, consigo recebê-lo e conservá-lo. Desejo compreender o verdadeiro significado do Tathagata. Continuamos a palestra sobre a sabedoria do Sutra do Diamante. E continuamos com a explicação da Bodhi, da iluminação da mente. O Sutra disse: Subhuti perguntou ao Buda, Bhagavat, aos seres viventes que no futuro ouvirem tais palavras e frases, surgirá neles a confiança verdadeira ou não? A visão direta da natureza do Dharma, afastada de todas as aparências, marcas, não pode ser medida por palavras comuns e pensamentos ordinários. Verdadeiramente, é muito profunda, extremamente profunda, difícil de compreender, extremamente difícil de penetrar. Portanto, Subhuti, pensando nos seres sencientes do final do Dharma, aconselhou a estudar esse profundo Dharma e perguntou ao Tathagata: no futuro, os seres que ouvirem este Dharma tão profundo, palavras e frases, poderão desenvolver uma confiança verdadeira ou não? Então, o que é a confiança verdadeira? Ou convicção verdadeira? No sendeiro dos Sravakas, é alcançar o estágio de Srotapanna, o primeiro fruto, também chamado de entrada ao corrente, e obter as 4 convicções ou confianças inabaláveis, ou também chamado as 4 purezas certificadas. Elas são alcançadas através da sabedoria livre de impurezas, que percebe verdadeiramente as 4 nobres verdades. A verdade do sofrimento, origem do sofrimento ou acumulação do sofrimento, depois o nirvana ou cessação do sofrimento, e o caminho, sendeiro, a cessação do sofrimento. As 4 nobres verdades. Então, ao perceber, ver, atingir, entender, compreender profundamente 4 nobres verdades, por isso surge a confiança correta na joia tríplice, Buda, Dharma e Sangha, assim como uma confiança firme e inabalável nos preceitos. E no Mahayana é no estágio de ver o sendeiro e purificar a mente. Então, esta é a confiança verdadeira, a convicção certificada que concorda com o Prajna e não pode ser comparada com uma fé superficial e cega. A confiança é uma fé clara, não cega. O Buda Dharma é firmemente contra a fé cega, ou seja, acreditar personagens, crenças de forma irracional e sem questionamento, sem análises e observação. Então, qual é a sequência da confiança ou convicção? O praticante começa a partir da confiança obediente,
ou alinhada com a impermanência, o sofrimento e não eu. E da confiança obediente ou alinhada para a confiança paciente. E da confiança paciente para alcançar a convicção, sabedoria unificada, ou confiança e sabedoria unificadas. Quando se trata de convicção certificada, mesmo no tempo de Buda, já era algo precioso e raro. Quanto mais para os seres do final do Dharma, cujos méritos são escassos e cujas raízes são obtusas. Subhuti fez essa pergunta não só para esclarecer quem pode ter convicção, mas também para explicar as qualificações dos que têm convicção certificada, essa confiança verdadeira. E dessa forma também fica claro como a compreensão e a convicção semelhantes devem ser. A prática da confiança pode ser dividida em várias etapas. Embora existam diferenças de profundidade ao longo do processo, o resultado final é a unificação da confiança e da sabedoria. Primeiro, confiança obediente ou confiança alinhada. Alinhada com o quê? Com a verdade, com a impermanência, com o sofrimento, com o não eu. A primeira etapa é a confiança obediente, na qual a mente não mantém nenhum preconceito, baseando-se na compreensão. Quando alguém tem uma opinião fixa, não pode aceitar a verdade ou seguir os outros com confiança. Portanto, ao abandonar opiniões preconcebidas, é possível seguir a verdade com confiança pura. E esta etapa corresponde à sabedoria da audição, entre as três sabedorias. E da confiança obediente, confiança alinhada, entra na segunda etapa, chamada confiança compreensiva, também chamada de confiança de entendimento. Essa etapa ocorre após a confiança obediente, quando se desenvolve uma compreensão profunda do objeto de confiança, ou se reconhece que ele é, de fato, verdadeiro. Somente se acredita plenamente ao reconhecer a verdade. Após ouvir e ver, e depois refletir internamente, profundamente. E isto corresponde à sabedoria da reflexão, entre as três sabedorias. Busca-se um entendimento sistemático, confirmando que ele é verdadeiramente inquestionável. Daí se entra na confiança buscadora, a terceira etapa. Nesta etapa, após a reflexão com sabedoria, a pessoa toma ações para alcançar o que busca. É como ir a uma mina, após uma pesquisa detalhada, sabendo que há realmente ouro no local. O minerador começa a perfurar com confiança. E esta etapa corresponde à sabedoria da prática. E a quarta etapa é confiança realizada, ou também chamado de convicção certificada. Devido à prática contínua, chega-se a uma compreensão direta
de que a verdade última é exatamente a mesma que aquilo em que se acreditava inicialmente. É como um minerador que, após continuar a perfurar, finalmente encontra uma grande quantidade de ouro. E isto corresponde à sabedoria da realização direta. No budismo, acredita-se que a confiança não exclui a sabedoria. E a sabedoria é completada pela confiança, alcançando a unificação da confiança e da sabedoria. E isto é bastante diferente da fé em outras religiões. O Sutra disse: Buda respondeu a Subhuti: não deveis falar assim. 500 anos depois do parinirvana do Tathagata, haverá aqueles que manterão os preceitos e cultivarão méritos. Ao ouvirem essas frases, surgirá nelas confiança e as tomarão como verdadeiras. Embora o Dharma do Prajna seja extremamente difícil de acreditar e compreender, há seres cujas raízes são aguçadas, cujos obstáculos kármicos são leves e cuja sabedoria é realizada, que podem acreditar nisso como verdade. O Buda disse: após o parinirvana do Tathagata, 500 anos depois, muitos seres de grande mente de Bodhi surgirão no mundo, capazes de desenvolver a mente para praticar o sendeiro do Bodhisattva, mantendo estritamente os preceitos, praticando amplamente a virtude altruísta da generosidade, e cuja sabedoria será profunda. Eles serão capazes de desenvolver uma convicção profunda nas palavras do Prajna proferida pelo Buda, acreditando firmemente que apenas este método do Prajna é a porta não dual para a liberação, podendo assim compreender o significado profundo de forma verdadeira. Historicamente, 500 anos após o parinirvana do Buda Shakyamuni, na época do reinado do rei Kanishka, o ensinamento Mahayana se espalhou amplamente. O Sutra do Prajna também diz: 500 anos depois, o Sutra do Prajna será praticado no norte. Portanto, há aqueles que têm profunda confiança neste Dharma difícil de acreditar. No entanto, é necessário ter pernas de preceitos. É como agir, ter condutas de acordo com preceitos. E olhos de sabedoria. Pernas de preceitos e olhos de sabedoria. Sem manter os preceitos, cultivar méritos e praticar meditação e sabedoria, não é possível desenvolver uma convicção verdadeira neste mundo e neste método, este Dharma profundo. O Sutra diz: deveis saber que tais seres plantaram boas raízes não apenas com um Buda, 2 Budas, 3 Budas, 4 Budas ou 5 Budas. Eles plantaram boas raízes
com infinitos milhões de Budas. Isto somos nós. Não é a primeira vez que vocês estão olhando o Sutra do Diamante, este Dharma. Se fosse a primeira vez, já se levantaram e saíram do salão do Buda. E existe. E acontece. Essa pessoa é capaz de acreditar, compreender e realizar esse profundo Dharma, porque em vidas passadas acumulou boas raízes profundas e vastas aos pés de incontáveis Budas. Em vidas passadas, essa pessoa, ela viu muitos Budas, ouviu frequentemente o Dharma, manteve sempre os preceitos e cultivou constantemente méritos, plantando assim boas raízes amplas. É por isso que nesta vida, ao ouvir o Dharma do grande veículo, desenvolve uma confiança pura e inabalável, sem qualquer dúvida, ou compreende de imediato e obtém uma convicção pura e inabalável. Na mesma assembleia, ouvindo o Dharma, alguns experimentam profundamente o sabor do Dharma, enquanto outros permanecem indiferentes. Nossa, não entendo nada. Alguns estudam diligentemente os ensinamentos e os compreendem amplamente, profundamente, enquanto outros se esforçam arduamente e ainda assim não obtêm nada. Tudo isso se deve às diferenças nas boas raízes acumuladas em vidas passadas, seja pela audição repetida e familiaridade com o Dharma, ou pela falta dessa audição e familiaridade. Então não importa o que fizemos nas vidas passadas, o que devemos esta vez é insistir, ouvindo, refletindo, praticando. É preciso entender que o Buda Dharma tem como base a lei de causa e efeito. Aqueles que têm preceitos corretos, visão correta, que possuem méritos e sabedoria, são capazes de acreditar e compreender este profundo Dharma. Não o fazem por acaso, mas sim devido às 3 abundâncias no passado. Abundância, e em vidas passadas, abundância em quê? Ver muitos Budas, ouvir frequentes o Dharma e manter sempre os preceitos. Portanto, o Buda Dharma não pode deixar de ser estudado. Sem estudá-lo, acabaremos não ter parte nele. O Sutra diz: aquele que escutam essas frases, ainda que só lhes surja um pensamento de confiança pura, Subhuti, são todos conhecidos e vistos pelo Tathagata. Todos obtêm, assim, infinitos méritos. Nós estamos ouvindo agora este Dharma tão profundo. Aqueles que no passado plantaram boas raízes por muito tempo e nesta vida
são capazes de cultivar simultaneamente a disciplina, o preceito e a sabedoria, desenvolvendo uma confiança pura ao ouvir este profundo ensinamento. São conhecidos e vistos pelos Tathagatas das 10 direções. Imaginam, todos os Budas das 10 direções reconhecem a nós, ouvindo o Dharma. O conhecimento e a visão dos Tathagatas referem-se ao cuidado e à proteção mencionados anteriormente. Então, o Buda é aquele que realizou plenamente a Suprema Bodhi. E Bodhi é precisamente sabedoria. E o Bodhisattva é aquele que possui uma parte dessa sabedoria. Seja Bodhisattva da geração da mente ou Bodhisattva da iluminação da mente. Capaz de se alinhar com a grande iluminação do Tathagata. Por isso, está sempre sob a proteção e a visão compassiva e sábia de todos os Budas. Conhecer e ver. Compreender e ver. Significa ter um verdadeiro conhecimento e visão claros e diretos. O fato de os seres poderem desenvolver uma convicção pura em um Dharma tão profundo e serem protegidos pelos Budas mostra quão grande é o mérito disso, os méritos gerados neste ouvir este Dharma. Parabéns a todos. Eu desejo que todos possam ter convicção, confiança pura no Buda, no Dharma, no Sangha e nos preceitos e praticar com convicção inabalável. Amém.